Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Bianca. O Alex deve estar chegando. Chegou. Alô? Alô. Tá enquadrada? Tá. Olha, comparado com as últimas, hoje acho que foi o melhor dia, hein? Que tu se enquadrou direito. Um dia a gente aprende, né? Tá louco? Chegar no último episódio pra aprender. Tá louco, olha. E aí, Nossa. tudo bem? Tudo ótimo. Tirando essa quarentena, né? Ter que ficar em casa sem poder. Tá triste. Ainda mais pros meus planos de conquistar o planeta, aí tá difícil. De Dificultou casa. um pouco, né? Mas a gente conquista de outros modos. Pois é. Deixa eu ajeitar o meu aqui. Henrique, bem-vindo. Bianca. Ó, Então, pessoal, aí quem. Não sei, eu acho que tem alguns novos por aí. O esquema aqui é o seguinte: você manda aviãozinho para os seus colegas aí, que sabe que pode ter interesse na proteção de dados, manda uns coraçõezinhos para a gente, que aí o algoritmo do Instagram vai entender que o conteúdo é relevante, vai entregar para mais gente. E é isso aí. Quer falar alguma coisa, Alex? Não, eu tô mandando os aviãozinhos aqui, peraí. Ah, Ah, tá bom. deixa eu mandar esses aqui. Oi, Henrique. Ai, enquanto tu manda, eu falo. Ah, Tá bom, dá valeu. boas-vindas pro pessoal. Bem-vindo, Henrique. Deixa eu ver mais quem aqui. Ricardo. Tem um que tá abreviado, o nome que eu não sei quem é. Seja bem-vinda também. É Ah, eu Bibis? acho que é a Bibi? Bianca. Ah, Bianca? Bianca, então. Foi minha companheira Bem-vinda. de live ontem, tá prestigiando hoje. Adorei. Pois é, eu me parecia que o usuário não era estranho. Até ontem eu consegui assistir um pedacinho, depois tive que sair, deixei conectado e disse assim, vou deixar dando audiência, pelo menos. Mas não consegui acompanhar tudo. Não acredito. Isso é, sempre, né? A gente, Tá a gente certo, dá a força como pode. É que tá certo. ontem tinha compromisso, aí eu consegui pegar um pedacinho, aí eu vi vocês falando, eu deixei o celular carregando e deixei ali falando sozinho. Eu disse, depois eu assisto. Tá certo. Ah, Nayara, e aí, Nayara? Tudo bom? Oi, Nai, Thaís, bem-vinda. Thaís, bem-vinda. Hoje a gente vai estar com mais tempo também, porque o tema hoje é um pouco mais. Não que seja mais simples, né? Eu acho que pelo contrário, né? De É, simplicidade não tem muita coisa. ele é Mas é mais enxuto para falar, né? isso. Porque a gente não vai, vamos dizer assim, aprofundar o tema, porque até só esse tema daqui a pouco daria só uma série inteira sobre ele, né? Então não vai Na ser em uma verdade, sim. hora. Só para já esclarecer, o tema de hoje é sobre as medidas de segurança e governança na proteção de dados, né, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí é um aspecto muito prático, né? Então, seria algo que, para entrar em detalhes, seria mais eficiente do ponto de vista prático, não seria um tema aqui para a gente falar em uma hora de live, né? Então, a gente vai fazer um panorama sobre isso e recapitular algumas coisas, né? Conectando com tudo que a gente já falou até aqui. Para quem não sabe, a gente está nessa jornada aí já tem algum tempo, né? Já tem, acho que tem mais de um mês isso. É o sétimo episódio hoje. E o último até então, a gente vai finalizar essa jornada e aí pensar em outros projetos mais para frente, para dar seguimento. E é isso. É. Se a gente for ver aí, foram fechando a live de hoje, né? Que é o sétimo encontro. A gente teve basicamente 7 horas, né? De Isso. conteúdo só falando sobre LGPD. Então, é quase que um curso, né? É um curso, vamos dizer assim, descomplicado e simplificado, pelo menos para o pessoal que está tendo a primeira experiência, primeiro contato com a legislação, é um baita de um conteúdo, porque mesmo a gente tentando ser mais superficial para não entrar tanto no detalhe, até pela questão da ideia inicial, né, de ser um público mais leigo com relação ao conteúdo, ainda assim teve muito tema que a gente acabou abordando bem aí, principalmente, por exemplo, a parte
Das bases legais a gente falou bastante, a parte dos princípios que eu fiz com a Nayara também a gente falou bastante coisa, a gente trouxe até um paralelo com a legislação europeia, e até a gente demonstrou na prática que, vamos dizer assim, desmistificar aquela situação de que as pessoas pensam que é somente um vazamento de dados que acarreta uma penalidade ou uma advertência da autoridade nacional. Então a gente trouxe basicamente aí várias sanções no GDPR por violação de princípio, que é uma das coisas que a gente brinca que essa legislação vai acarretar numa mudança aí cultural até da própria advocacia, né? Porque a gente tinha o costume de entender ou interpretar o princípio como se fosse um norteador da legislação, né? Ele vai guiar a Sim. aplicabilidade da lei em si. E na LGPD, na verdade, os princípios eles valem tanto quanto, né? Porque não adianta nada tu ter todo o embasamento legal de bases legais e fazer o tratamento todo, vamos dizer assim, numa aparência correta e tu pecar pelos princípios. Então, tu pode ser penalizado, por exemplo, pelo princípio da necessidade, que é coletar demais dados excessivos ao que tu realmente precisa para aquela finalidade, né? Exatamente. Então, elevou o grau ali de... Que, na verdade, é o que tem que ser feito realmente, né? A Uhum. questão dos princípios. Se qualquer um deles não tiver sido atendido, não adianta de nada o restante, né? Então, tem que ter muita atenção, né? Sim, Para poder se adequar nesse sentido, né? exato. Eu acho que a gente pode dar início realmente à parte que a gente programou para hoje. E aí, Bora. pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento, né? Qualquer dúvida, enfim, alguma coisa que vocês quiserem comentar durante a live, fiquem à vontade. Não deixe a gente conversando sozinho aqui, tá bom? Exatamente. Então, bora. Já que a gente começou, na verdade, já até falamos, acabamos de falar de princípios, acho que a parte de segurança, né? A própria segurança é um dos princípios, né? E é importante ressaltar que a legislação ela define a segurança como a utilização de medidas técnicas, né, e administrativas. Eles não falam das físicas, mas assim, né, obviamente faz parte ali das medidas necessárias para a proteção dos dados. E aí é importante ressaltar que, como você até já falou, a violação dos dados, né, que é um tipo de incidente de segurança, ele pode acontecer não só, né, de forma dolosa, né, de forma proposital, por um hacker, né, de forma mal intencionada, como também, e é principalmente essas as causas, né, por acidente mesmo, por algum colaborador que sem querer, né, toma alguma atitude que acaba gerando um incidente. Então, o princípio da segurança, ele é definido como essa utilização dessas medidas técnicas e administrativas, e a gente acrescenta físicas, para que não ocorra, né, a violação de dados. E aí ele elenca alguns verbos, né? Pode falar para a gente? Sim, até a questão dessa questão física, né, que o princípio em si ele não faz menção, mas aí depois quando a gente for analisar lá embaixo, na parte final da legislação, ele fala da questão da segurança, né, então nessa segurança dá para meio que, subentende-se que essa parte de segurança física em si estaria embarcada. É claro, até porque ele faz menção a boas práticas, normas técnicas e tudo mais, então quando a gente faz a aplicabilidade lá das ISOs ou outras normas que regem essa parte aí de gerenciamento, né? Acaba trazendo esse conteúdo também. A gente vai falar um pouquinho depois disso, né? Mas só para fazer esse destaque. E com relação Uhum. ali à segurança, como tu bem mencionaste, Evelise, eles falam da questão dos acessos não autorizados, né? Condutas ilícitas de destruição, porque aqui, na verdade, ele fala destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. E aí que o negócio fica mais amplo, porque as pessoas daí têm aquela falsa impressão de que é só a questão do hacker, né? Que é uma coisa que a gente bate desde a primeira live, porque é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Porque a legislação é muito maior que isso. Então, as pessoas podem ter a falsa impressão de que um incidente, para ser caracterizado um incidente, tem que ter um vazamento de um hacker ter entrado na base de dados da empresa
e ter compartilhado aquilo na Dark Web ou na Deep Web, que a gente sabe, né? E na verdade não é só isso. Então, na medida que, por exemplo, um ex-funcionário de uma determinada empresa, ele é desligado e ele não perde os acessos, por exemplo, à base de dados da empresa, se ele fizer qualquer acesso após o rompimento desse contrato entre a empresa e esse trabalhador, naturalmente isso já é uma violação de dado também. Então é um acesso não autorizado das informações, né? E assim como a perda. A perda, por exemplo, a gente pode citar um exemplo de uma empresa que teve até uns 2, 3 anos atrás, o pessoal aí vai lembrar que teve a onda dos ransomwares, né? Que tiveram várias empresas E, que perderam um banco de dados e tudo mais. Por quê? Porque as empresas não tinham um backup, que é uma coisa tão simples, e aí é perda de informações, né? De dados pessoais. Então, tu perder um pendrive, por exemplo, com dados pessoais dentro desse pendrive, também é um incidente. Assim como tu mandar um e-mail, que eu usei até, eu não lembro se foi na live que eu fiz semana passada, ou se foi nessa semana, não, foi semana passada, que eu mencionei, por exemplo, que eu fui fazer a inscrição de um webinar sobre questão de segurança, né, de cybersecurity, e eu recebi o convite do webinar, e nesse convite veio todos os e-mails dos inscritos. Então, a pessoa que me mandou o convite, ela não mandou em cópia oculta. Então, isso também é uma questão de comunicação, de difusão de informações e tudo mais, que é acesso não autorizado também. Então, acaba se ligando, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que quando a gente fala de segurança, e tem até o outro princípio também é bom fazer meio que um link, que é o de prevenção, né? Que é de tu justamente adotar algumas medidas para prevenir que isso ocorra, né? Ou danos aos titulares em razão dessas situações. Então, eles acabam ficando meio ligados, até inclusive com outro princípio também, que agora me vem na cabeça, que é o da responsabilização e da transparência, né? Porque se tu não observar sim, isso, tu vai ser responsabilizado, e tu tem que fazer isso e deixar claro isso para o titular em razão do princípio da transparência. Que tu tem que, inclusive lá na tua política de privacidade, por exemplo, tem que dizer lá quais são as medidas que tu adota, o que é feito para tu realmente fazer aquilo que tu está dizendo que faz valer, né? Porque não adianta simplesmente, eu tenho medidas de segurança aptas a resguardar, a proteger os dados e tudo mais. Isso não quer dizer nada. Então, existem várias ferramentas para isso, várias softwares que fazem essa questão de segurança, mas também não é o objetivo, né? Então, só para fazer esse apanhado geral aí com relação ao princípio em si, né? Que vai introduzir aí os outros dois tópicos, basicamente, que a gente tem para falar, né? Que é a segurança e a questão das boas práticas, né? Que meio que não tem como separar os dois, né? Os dois andam meio que de mãos dadas e um depende do sim. outro, basicamente, né? Uhum. Sim, e já pegando esse gancho aí, justamente depois lá, mais para frente na legislação, eles vêm aí com a questão das obrigações dos agentes de tratamento em assegurar a efetividade desse princípio, que é justamente, né, através da adoção dessas medidas que a gente mencionou. E basicamente eles fazem uma transcrição, né, quase uma transcrição do dispositivo anterior sobre o princípio da segurança, porque aí eles falam que aí os agentes de tratamento, né, vocês lembram, porque a gente comentou que é o controlador e o operador, eles têm que tomar essas medidas necessárias para evitar os acessos não autorizados, é, o, a, as situações de acidentes, situações ilícitas, a questão de destruição, de perda. Essa questão de perda é um exemplo bem fácil, é a questão de um pendrive que perde, que tem ali os dados pessoais, um notebook, questões assim, bem mais simples do que, né, a gente pensar nos exemplos grandes de hacker, porque isso é importante, porque é algo assim que certamente acontece muitas vezes por dia. São situações totalmente corriqueiras e que parecem inofensivas no primeiro momento, mas que pode se bem resultar num risco, numa criticidade elevada, a depender, né, dessas informações, se elas foram, por exemplo, anonimizadas ou não, se tem alguma medida de autenticação para poder acessar esse conteúdo ou não. Então,
é algo bem do dia a dia e que tudo isso parte nessa essa obrigação dos agentes de tratamento e, consequentemente, né, da responsabilização deles entre um e outro para que isso seja bem trabalhado na empresa. A gente fala empresa porque é o exemplo mais comum, né, mais fácil de ver. Parte ali da questão das pessoas que a gente sempre fala, né, que é a questão cultural, que tem que ter um treinamento, uma conscientização, né? Tem que impregnar aquilo na cultura da empresa, porque, como a gente falou, normalmente é a porta de entrada ali para que ocorra, né, esses incidentes. Exatamente. E aqui até é bom a gente sempre bater nessa tecla, né, com relação ao casos de hacker e tal, porque como tu mencionou também, são pequenos detalhes muitas vezes que as empresas pensam, ou vamos dizer assim, a empresa, mas lembre-se que pode ser pessoa jurídica ou física, né? As empresas, quando a gente fala de questão de segurança e tal, elas pensam, meu Deus, eu tenho que comprar um firewall ou um antivírus top porque não sei o quê. E, na verdade, acabam muitas vezes tendo... o pessoal usa assim um exemplo, tu dá uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir, né? Então, não Exato. adianta tu pecar, vamos dizer assim, pecar não, né? Mas usar em excesso uma determinada ferramenta que para aquilo que tu vai precisar não tem necessidade. Então, quando a gente fala que tem que ter algumas medidas para se precaver de que ocorra esses incidentes e tudo mais, é justamente no sentido de que, de acordo com o teu negócio, tu vai, vamos dizer assim, aplicar aquelas medidas de controle ou de segurança compatíveis com o teu negócio, né? Porque não adianta tu querer matar o pessoal usa matar uma barata com uma bazuca, né? Que É, não tem efetividade nenhuma. Tu ia falar alguma coisa? exatamente. Não, quero até comentar uma coisa sobre isso, porque às vezes tem essa noção, assim, às vezes as empresas, né, ou mesmo as pessoas físicas, né, que tratam dados, acham assim, nossa, para eu me adequar à LGPD é muito caro, porque eu tenho que comprar o software, não sei o quê. Calma, é exatamente isso que você falou. As ferramentas são importantes? São demais. Mas primeiro, vê se aquilo desse exemplo clássico, vê se aquilo faz sentido para o seu negócio. Às vezes não faz, às vezes não é necessário isso tudo. E também não adianta ter um super software, né? Algo incrível se as pessoas ali que estão lidando com ele não souberem manipular corretamente, não tiverem aquela cultura da proteção de dados. Aí não adianta nada. Então tem que ser combinado, né? Os três pilares, processos, pessoas, né? E a parte de segurança da informação e a tecnologia, em consequência. E além disso tudo, também tem que ser compatível com o negócio, né? Porque às Sim. vezes são medidas bem menos custosas, né, em termos de preço mesmo, e também mais fáceis de implementar. Sim. E até eu lembrei do caso de semana passada, né, que na live da sexta, que eu faço aquele resumo semanal, eu até comentei e deu até pano para manga, o caso Uhum. do Twitter, né, que uma empresa do tamanho do Twitter foi alvo de engenharia social. Então, o maior problema, a gente sabe que pode existir casos de vazamento, um hacker pode vir atacar a tua rede e fazer o vazamento desses dados, pode. Mas, de fato, porque as empresas falam o seguinte, isso é lei de cidade grande, ou é lei que não vai chegar aqui. Pode até ser que o hacker não chegue até você mesmo, mas isso não quer dizer que não vai acontecer outras coisas, porque essa questão de perder um pendrive, alguém que não deveria ter acesso aos dados, porventura teve acesso, tinha um relatório com os dados de um cliente em cima de um balcão e alguém passou e viu. Isso é um incidente de violação também. É uma violação de proteção de dados. Então, as pessoas têm que se preocupar com os detalhes menores, não com aqueles casos, vamos dizer assim, mega extraordinários, né, que acontecem na mídia. Nossa, atacaram, roubaram não sei quantos milhões de dados. O principal está nos detalhes, que é justamente essas pequenas coisas que a gente pode fazer e qualquer empresa pode fazer. E parece muita coisa, mas quando a gente for ver que a gente faz na prática, pequenos detalhes que a gente faria no dia a dia e que vai fazer muita diferença. Então, a gente fala que, por exemplo, até avançando aqui um pouquinho,
onde que a gente vai buscar essas orientações, né? Por exemplo, do que eu tenho que aplicar de controle, o que eu preciso fazer, eu preciso de um antivírus, não preciso, eu preciso de um firewall, o que eu vou fazer na minha rede para me proteger. Para isso a gente tem as famosas ISOs, né? A gente tem duas em especial aí, que é a 27001 e a 27002, que vão passar bastante informação sobre segurança da informação, mas isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro que tu não consegue fazer proteção de dados pessoais se tu não tiver uma cultura meio que voltada, nem que seja o básico da segurança da informação. Porque, na verdade, os conceitos são muito paralelos, né? Eu até postei semana passada um paralelo entre as duas, né? Que não tem como tu separar ou querer uma sem a outra. Então, até porque a proteção de dados está dentro da segurança da informação, então a gente acaba usando essas normas. E o que essas normas trazem para a gente, por exemplo? Porque lá na lei a gente falou antes que ela fala que tem que garantir a segurança, técnicas e administrativas, né? Medidas de segurança, técnicas e administrativas, e que essas três, se a gente for, vamos dizer assim, trazer para a ISO, por exemplo, para a gente ter um referencial, nada mais é do que a questão das medidas de segurança físicas, né? Que a gente falou antes, as medidas técnicas e as medidas administrativas, que seriam as organizacionais, né, que eles chamam na ISO. Então, são três categorias aí que, se a gente for aplicando dentro cada controle, a norma vai dando algumas instruções de como tu vai fazer aquilo e de fazer isso de uma forma... Então, por exemplo, as Tá medidas... travando pra mim, tá travando pra você? Não, é o meu. É o meu, é que me ligaram duas vezes de quando sai da tela, né, dele trava. Mas é o meu aqui, não se preocupa. Mas Tá, voltando. me deu uma apreensão. Não. Então, voltando à questão das medidas de segurança física, por exemplo. Aqui não tem muito mistério também. Claro que lá na norma existe N controles disso, né? Medidas de controle dessa situação. A gente separou dois aqui de cada, né? A gente estava conversando mais cedo na live, a gente separou dois de cada categoria, né, de medidas, para justamente deixar mais, vamos dizer assim, palpável a ideia do que é essa medida de segurança física, técnica ou administrativa. Então, por exemplo, segurança física nada mais é do que tu ter um controle na tua empresa de acessos, por exemplo. Ter uma portaria de que só entre pessoas devidamente identificadas, ter controles de acesso uma sala é crítica, lá dentro tem alguma informação que não pode ser acessada por ninguém, por exemplo, que não seja funcionário, então põe uma tranca lá, põe algum dispositivo para impedir que as pessoas entrem. Outro mecanismo que é uma coisa até que faz lembrar bastante com a questão de bombeiros, por exemplo, que é a proteção contra ameaças externas, por exemplo. Tu tem um ambiente lá, não adianta tu, por exemplo, ter o teu arquivo, né, que tá todos os teus documentos lá, e do lado ter uma cozinha, por exemplo. Isso tu, vamos dizer assim, tu tá dando margem para, se acontece alguma coisa na cozinha desse teu estabelecimento, do lado ali tu tá super, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora, mas vulnerável, tu tá, vamos dizer assim, jogando com a sorte, basicamente, né? Então, não parece complicado, mas são medidas simples que tu aplicando no teu dia a dia, tu vai estar fazendo essas boas práticas, essas medidas, né, que a legislação da norma exige, né, Evelise? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre essas ou avançar nas medidas técnicas? Pode avançar nas medidas técnicas, que eu lembrei de um exemplo aqui, Tá. da parte de medidas. Beleza. Então, as medidas técnicas, então, que seria a segunda categoria, né? Dois exemplos também bem interessantes que a gente meio que já falou. Um é proteção contra códigos maliciosos, né? Aqui é o famoso um antivírus ou um anti-spam, algo do gênero, né? Então, primeira coisa, tua empresa tem antivírus gratuito, pague uma assinatura anual, né? E coloque um antivírus decente. Isso é o mínimo que uma empresa tem que ter, né? Hoje em dia. E é uma coisa assim, a pessoa pensa, nossa, eu vou ter que investir milhões. Não. Tu pega, tem alguns antivírus bons aí que tu pega a assinatura de até 10 computadores, por exemplo, uma anuidade lá. E é um preço anual.
Então, isso não é só uma questão de, é só antivírus para quê? É frescura, não sei o quê. São coisas pequenas porque é uma garantia para o funcionário de não sofrer alguma tentativa de violação do seu dispositivo, né? E a gente fala até aqui, por exemplo, os celulares hoje em dia, muita gente acaba comprando aplicativos quase que inúteis, né? Que não tem utilidade nenhuma, e não gostaria de pagar, sei lá, R$ 20 por mês para ter um antivírus no celular. Então, porque pensar, ninguém vai me hackear. Só que não é assim, a gente fala que o hacker bom, ele vai te hackear e tu nem vai saber que tu foi hackeado. Porque se tu souber, Exatamente. o hacker não é bom, né? Eu não sei se o teu exemplo é sobre isso ou é o outro. Eu falo Não, do... na verdade, assim, vai muito da parte do controle de acesso na parte que você falou, na parte física, né? Mas tem Ah, a sim. parte lógica também, né? Sim, sim. Eu lembrei, eu só não vou, eu não sei se foi em Portugal, eu não vou lembrar em qual país. Mas esses exemplos também estão cheios por aí. Que foi num hospital e ocorreu uma violação de dados, né? Ou seja, dados sensíveis, inclusive, né? E aí, quando eles foram fazer a agência, né, a agência reguladora, no caso, a autoridade do país, quando eles foram fazer, apurar o que aconteceu, descobriram que, por exemplo, tipo, tinham 200 e poucos médicos, mas tinham Ah, 900 e tantos logins e senhas ali sim. enquadrados como médicos. Ou seja, vários funcionários de qualquer ali área que não eram médicos estavam acessando com essa classificação, ou seja, tendo acesso ao histórico ali do paciente sem necessidade alguma. E aí, justamente, ocorreu essa violação. E aí, depois que se apura uma falta de medida total, né, de Sim. segurança nesse sentido, e medidas simples, bastaria que cada um ali estar devidamente classificado, com seu login e senha individualizado, e na categoria correta, que ele teria acesso somente àquilo que ele precisaria, e isso poderia ter sido evitado, né? Então, esse tipo de situação que eu falei assim, não lembro o país, mas também isso acontece, ó, bem palpável, né? A gente perceber. Talvez alguma das pessoas que estão aqui já tenham ouvido falar em algo até próximo, né? Nesse sentido. Sim. Não acontece, eu lembro, se eu não me engano, foi Portugal mesmo. Eu lembro que acho que até na live dos princípios, se eu não me engano, acho que a gente até citou, eu acho que esse exemplo aí, eu não lembro agora, mas eu lembro do caso em si. E é bem isso mesmo, hoje em dia é Uhum. bem comum as empresas, o funcionário se desligar e muitas vezes não desabilitar as credenciais. E aqui é importante que a gente Uhum. diga que não é tu deletar as credenciais, é tu desativar pelo menos, porque deletar, também dependendo do contexto, não é interessante, porque daqui a pouco tu precisa fazer prova para alguma questão futura, então não é interessante que tu simplesmente delete aquilo, porque, querendo ou não, aquele usuário daqui a pouco fez algumas atividades dentro do teu sistema e futuramente tu precise comprovar que determinado usuário fez aquilo, e se tu deletar, daqui a pouco tu vai estar perdendo as provas que tu tem contra essa situação, né? Então é interessante ter, pelo menos suspender as credenciais, né? Já é uma primeira medida aí super interessante de ser adotada, né? E seguindo Sim. aqui, não sei, posso tocar? Pode? Beleza. Então, medidas técnicas, então, segundo exemplo, é a questão de backups. A gente já se falou, nem vou entrar muito em detalhes aqui, é a questão do ransomware, por exemplo, que não teve, né, a questão de empresas que não tinham backup. Então, se tu tem uma base de dados pessoais e tu não tem um backup daquilo e tu perde aquela base de dados, isso é um incidente. Então, uma medida aí técnica para tentar combater isso é justamente tu ter uma política interna, por exemplo, de backups, eu vou fazer periodicamente, todo dia, vou fazer uma vez por semana, vai ser aqueles... tem os termos técnicos agora, eu não vou lembrar, porque não adianta também falar, né? Que é quando tu faz do zero o backup, ou tu faz ele a partir de onde o último foi feito. Tem os termos para Aham. isso, mas eu não vou entrar em detalhe, porque nem a gente que daqui a pouco estudam também é complicado, então imagina quem nunca teve contato, né? E a última categoria é as medidas administrativas, né, ou organizacionais, que a ISO se refere. E dois exemplos, aqui talvez seja um pouco mais palpável, assim, ou pelo menos mais fácil de identificar. Porque, por exemplo, seriam as políticas internas, né, de uma empresa. Então, eu tenho uma política
de limpa, eu tenho uma política de utilizar dispositivo móvel. Então, são essas políticas que vão regrar aí a forma como vai ser utilizado esses equipamentos, né, ou essas situações. E essa política de mesa limpa, por exemplo, é uma que as empresas têm que criar até um hábito, ou a política eu não lembro o termo que tem para isso, mas a, a, política, Ai, travou aqui a, você poli- para mim. a política de monitor também, né? De quando tu sair do teu monitor, ele Isso. fazer log-off, de não ficar lá conectado. Então são pequenas... outra política, a política de troca de senha. Então são essas coisas que... pequenos detalhezinhos que quando somados, eles fazem um efeito muito significativo na empresa, né? E a outra questão é a questão de conscientização, né? A própria questão de tu Exato. ter treinamentos... uma rotina de treinamentos para conscientizar as pessoas sobre a importância disso, também são medidas aí administrativas, né? E aqui a gente remete lá para a questão do DPO, que a gente já abordou, da questão da função dele, de orientar funcionários e tudo mais. Então aqui que meio que faz um link aí com a questão da função do DPO em si, né? E aí aqui são, E tá claro, vendo assim como as medidas são simples, né? Essas sim, medidas que você acabou de falar, não tem custo, digamos assim. basicamente não tem Então, nenhum. basicamente não tem, mas só que são medidas que precisam ser ali um doutrinamento mesmo, uma conscientização, porque as pessoas estão acostumadas a agir daquela forma. Então, elas Sim, precisam entender o porquê deve alterar esse comportamento delas e os benefícios que advêm disso daí são muito superiores, né? Então, é muito importante. É como a Laís ou Laísa falou ela, aqui, que Eliza. é que A Liza que falou é simples e fazem toda a diferença. É simples verdade. e fazem diferença. Uhum. E até porque quando a gente for fazer a questão de tu ter essas medidas dentro da tua empresa, se porventura, porque a gente sempre fala que não existe segurança 100%. Então, mesmo tu fazendo tudo isso, a gente viu o exemplo do Twitter. Mesmo tendo tudo isso, sofreu. Então, nesses casos, quando vier a ocorrer alguma situação, a existência dessas medidas, elas podem justamente atenuar uma eventual punição da autoridade, né? Então, isso vão funcionar como formas, a autoridade vai te ver com bons olhos, vai dizer, não, essa empresa, ela tem lá políticas disso, ela tem umas medidas para evitar códigos maliciosos, ela tem uma política de backup, faz controle. Então, isso tudo acaba somando aí para a imagem da empresa em si também, né? Exatamente, é algo que a gente até comentou. Eu não lembro se a live foi comigo ou foi com a Nayara, mas eu sei que a gente comentou essa questão de que essas medidas são muito importantes para mitigar justamente a questão das sanções que a autoridade pode impor, né? Inclusive a questão da reputação e a questão propriamente de multas e etc. Quando você consegue demonstrar todo o seu esforço em prol da proteção de dados, as medidas que você implementou na empresa, faz toda a diferença do que chegar, como eu falei, do hospital lá e tá tudo zoneado, assim, sem qualquer, nem medidas simples foram implementadas. Então, isso é muito importante. Sim, E a não, com questão certeza. a parte de educação digital que a Laísa comentou, realmente é o que a gente sempre fala, né? Aí a questão do cultural e é um processo de educação e é importante, né? Contínuo, né? O que a gente sempre fala também, é algo que não pode se perder. Exatamente. É uma coisa que, na verdade, é um processo infinito, né? Tu nunca vai poder dizer que tu chegou ao final dele. Porque sempre vai ter Exato. alguma coisa nova, alguma tecnologia nova, algum ataque novo. Então, engenharia social está aí para provar que não existe, basicamente, não tem nada técnico em si, né? De tecnologia, basicamente. É tudo em cima da falha Uhum. humana. Então, Exato. qual é o ponto mais fraco do elo? É o ser humano, então não adianta. A gente vai sempre tentar trabalhar para diminuir o máximo possível a probabilidade de ocorrer alguma situação, né? Isso mesmo. Bom, pra, nós tinha deixado separado aqui para falar sobre o Privacy by Design, né? Que é uma vamos dizer assim, das boas práticas aí que a legislação até ela faz menção, né, em alguns dispositivos, ela não faz, vamos dizer assim, de forma explícita, né, expressa, melhor dizendo,
Mas tem alguns dispositivos que ela tá meio que, ela vai com um conceito meio embutido, né, naquelas coisas. A gente separou aqui, um deles é no parágrafo 2º lá do 46, né, que ele fala lá as medidas de que trata o caput, né, que era o que a gente estava falando até agora, desse artigo deverão ser observadas desde a fase da concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Então, aqui, na verdade, é a questão do privacy by design, né, que é a privacidade por design, né, ou desde o início, ou desde a concepção, depende o contexto ou a Tem vários tradução, nomes aí. mas o sentido é o mesmo, né, e a gente Uhum. separou, na verdade, que teve a Anne Cavoukian, né? Acho que é o sobrenome. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome dela, mas acho que é isso. Eu já vi de vários jeitos também, mas É, enfim. que ela é uma estudiosa dessa área, né? Ela foi comissária lá da Informação e Privacidade da província de Ontário, lá no Canadá. E ela fala Uhum. que essa questão do privacy by design, ele tem 7 princípios, né? Que tu tem que seguir para, vamos dizer assim, estar de acordo com essa questão do privacy by design, né? E os 7 são bem simples, na verdade, mas o efeito deles é muito considerável. E aqui tem bastante aplicação para empresas que desenvolvem softwares, né? Que eu acho que é um bom framework para tu se basear quando tu for desenvolver alguma coisa. Porque se tu observar esses 7 princípios, provavelmente a tua ferramenta vai estar muito bem estruturada e não vai precisar sofrer alterações no futuro, né? Então, começando do primeiro aí, passar bem rapidamente aí do 7. Ela diz que o primeiro princípio seria que tudo que tu for fazer tem que ser proativo e não reativo. Basicamente é aquela situação que tu tem que fazer antes de que algum problema surja, né? Tu não pode esperar surgir o problema de um vazamento ou alguma situação relacionada a isso E para apagar adotar uma incêndio, né? postura. Que é o comum. Oi? E apagar incêndio, né? Que o pessoal fala que é o comum. Exato, Suja uma bomba na empresa e vai lá e resolve aquilo. É uma coisa pontual, né? exatamente. Exatamente. Tu tem que tomar a iniciativa de tentar sempre buscar a questão da privacidade, né? Tu não pode esperar acontecer alguma coisa para tu rever alguma coisa que tu fez. O segundo, ele diz que é a questão da privacidade como configuração padrão. Aqui a gente pode usar os exemplos, é, que é a questão assim, que tu não, tudo que tu for fazer, ele tem que pensar assim que a privacidade é o padrão do usuário. O usuário não precisa fazer nada para que ele tenha a privacidade dele garantida. Então, se ele tiver que clicar num botão para garantir a privacidade dele, já está violando esse princípio. Então, a ideia é de que se tu tiver um princípio... A gente tem o exemplo do Zoom. O Zoom tinha isso, teve problemas, foi muito criticado com relação a isso. Depois teve uma alteração. E aí até a gente vê bastante aplicativos também, que é aquela situação de que tu entra, a configuração do aplicativo, por exemplo, é de não permitir acesso a alguma coisa. E que se para dar acesso, tu tem que fazer uma ação, né? Então não tu tem que dizer, eu permito. Então, na verdade, Uhum. a configuração padrão para essa situação é a privacidade do usuário em si, né? A questão, o terceiro princípio, a privacidade incorporada ao design propriamente dito, né? Aqui é a questão de evitar o remendo, né? Ele não é um complemento, basicamente, à privacidade, né? Ele tem que estar dentro da estrutura como um todo. Ele não pode ser um componente que eu quero esse componente de privacidade dentro do projeto. Não. Ele tem que estar dentro do projeto. Ele tem que fazer parte dele. Ele não pode ser um puxadinho, vamos dizer assim, né? Tu pegar uma casa e fazer um puxadinho. Ele tem que ser a casa, né? Então, nesse aspecto aí que é essa questão da privacidade incorporada ao design. O outro é a funcionalidade total, né? Que a gente fala que é a soma positiva e não aquela soma zero. Ou seja, tu não pode abrir mão da privacidade para conseguir a funcionalidade de um determinado serviço, um aplicativo. E tu não pode também abrir mão da funcionalidade em prol da privacidade. Tu tem que achar o equilíbrio entre os dois, que o pessoal fala que é a relação do ganha-ganha, né? E não o ganha-perde ou perde-ganha, no caso. Uhum. Então, todo mundo tem que ganhar. Então, na medida que tu consegue fazer esse balanceamento de que tu não tenha que escolher entre um e outro, tu tá atingindo, de fato, aí, então, a questão do privacy by design, né?
Se tiver alguma coisa, tu me prega o grito. Não, é porque eu vou trazer um adendo quando você terminar. Tá. Então, o próximo princípio é segurança de ponta a ponta, né? Que aqui é basicamente tu garantir que a privacidade ela vai estar dentro desse sistema, desse ambiente, do início, né? Desde o momento que ele for coletado determinado dado, por exemplo, até o descarte daquele dado. Então, todo o ciclo de vida dessa informação ela tem que ser pautado em cima da privacidade. Ela não pode estar presente só no início e depois, no decorrer da vida desse dado, né, dentro de um determinado sistema, de um serviço, essa privacidade se esvair, né? Então, toda a vida dos dados, essa privacidade tem que ser observada, né? Então, de ponta a ponta. Não é questão da criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, tá? Mas é parecido. O penúltimo é visibilidade e transparência. Aqui não tem muito nem o que se falar, os próprios nomes já dizem, né? Que tu tem que ser transparente com aquilo que tu está coletando, tu tem que informar aquilo que tu está querendo de fato, né? E não coletar coisas, vamos dizer assim, de modo obscuro, né? Eu estou coletando aqui umas informações, mas o titular não faz nem ideia de que eu estou coletando isso. A gente teve recentes casos aí de aplicativos que foram acusados de fazer isso, né? A gente usa sempre o caso do Google e da Apple, por exemplo. Será que eles ouvem a gente? Então, essa questão de ativar o voice e tudo mais, né? A gente tem que ser transparente. Então, se eles estão dizendo na política da privacidade que eles não gravam, a presunção é de que isso é verdadeiro, né? A gente fica desconfiado? Fica. Mas a presunção que a gente tem é sempre da boa fé, né? A gente não pode presumir a má fé das situações, né? E aqui transparência e visibilidade Sim. também. Tu dar a possibilidade da pessoa identificar de fato o que vai estar sendo feito ou coletado naquele determinado serviço ou naquele projeto em si, né? E por último, que eu diria que é para meio que ligar todos, é a questão do respeito pela privacidade do usuário. O usuário tem que estar no centro de tudo. Então, tudo vai partir do usuário e isso até uma questão da própria LGPD, né, que ele põe o usuário no centro de todas as relações. Então, tudo é feito pro usuário, né, e não no usuário. E, basicamente, a diferença é essa, né? Então, respeitando aí a privacidade, tu meio que observando todos esses princípios acima, os anteriores, né, tu acaba indiretamente alcançando esse respeito aí, colocando o usuário no centro das atenções, basicamente, né? Então, basicamente são esses 7, e isso serve para qualquer coisa, né? Esses 7 princípios do Privacy by Design, porque se tu vai fazer um novo projeto, eu vou fazer um aplicativo, aplica esses 7 princípios, faz cada fase deles no desenvolvimento. Tu quer fazer um novo tratamento de dados, daqui a pouco não precisa ser um projeto, né, um software. Pode ser uma nova atividade. Eu quero fazer uma campanha de alguma coisa. Então, como que tu vai fazer isso? Como tu vai querer fazer uma atividade nova de tratamento? Aplica isso também. Porque ali ele fala, né, que é a questão da concepção do produto ou do serviço. Então, pode ser muita coisa. Isso a aplicabilidade disso é muito ampla, né? Mas agora eu vou deixar tu falar. Tu disse que tinha um complemento? Não, isso daí é como você falou, é um checklist, né? A pessoa pode, no desenvolver ali de um produto ou serviço, vai checando. Se conseguir corresponder a todos esses 7 princípios, seu produto, seu serviço certamente tá bem orientado, né, para proteção de dados. O que eu ia colocar como adendo é que eu dei uma olhadinha para poder trazer alguma coisa, assim, além da LGPD, mas que está envolvido nisso, que é a parte de governança de dados aplicada à LGPD, né? Aí, assim, eu só queria pontuar isso, que é algo que não está dentro da LGPD propriamente, pegando o conceito aqui da governança de dados, que ela está envolvida ali com a parte de negócios, com a parte de informação, faz parte da governança ali, de um modo geral, da governança corporativa, né? E aí, pegando ali algumas metodologias que eles utilizam na empresa, para a parte de governança de dados, eu encontrei algumas correlações que vai facilitar, no caso prático mesmo, para as empresas associarem a governança de dados, ou seja, para tudo ali, aquela organização que eles já têm dos dados, os processos e métodos
que eles já utilizam nos dados que eles já têm, mas como isso pode ser orientado, essa mesma técnica pode ser orientada no sentido da proteção de dados, que é algo que pode otimizar ali o trabalho. E aí, só para ficar claro assim como seria isso, eu peguei um exemplo que eles utilizam muito na parte de governança de dados, que são os 6 Ps, que tem tudo a ver ali com a LGPD, que no caso, o primeiro P é o patrocínio, que é se você tem ali o apoio, né, da alta administração, os diretores, os CEOs da empresa ali estão corroborando no sentido da proteção de dados. Então, você já tem um importante P na adequação da LGPD. O outro, a questão das políticas, né, que a gente comentou já, tem a política de privacidade, de proteção de dados, pode ter ali a política de segurança da informação, de cookies, de mesa limpa, enfim, uma série de normativas internas da empresa e também para os clientes e fornecedores que entrariam ali nesse segundo P, que envolve a governança de dados, os padrões, que seriam a parte ali de estabelecer todos os métodos, todos os dados em forma classificada, seguindo um padrão já pré-definido, que vem parte da organização do processo, e aí o quarto P é justamente isso, os processos e procedimentos da empresa, todos organizados conforme a proteção de dados, porque no início da implementação a gente tem que fazer o mapeamento dos processos, né, e os mapeamentos dos dados, onde os dados estão ali em todos os processos relacionados à empresa. Então, tem que fazer esse reordenamento. O próximo P são as pessoas e os seus respectivos papéis dentro da empresa, né, que a gente ressaltou que é super importante. E ter isso bem delimitado, as pessoas terem os seus acessos relacionados com a sua atividade ali dentro da empresa, com o seu papel ali. Não necessariamente você não tem que ter acesso a tudo, apenas o que faz parte ali da sua função, né? E ter isso bem delimitado, e até alguns acessos que sejam, né, exclusivos, ter isso bem delimitado. Então, essa parte de organizar as pessoas e os seus respectivos papéis em relação ao tratamento de dados. E aí, isso vem juntinho ali com a participação, que é o próximo P, que é a parte de comunicação, né? Ter a parte, a empresa ali tá bem relacionada, todos estarem interagindo com a proteção de dados, sabendo o que está acontecendo, que tem tudo a ver com a cultura organizacional. Seria manter essa comunicação, né, da proteção de dados. Acho que poderia ser a proteção de dados incorporada e a cultura. E, por último, para medir isso tudo, é a performance, o último P, que é ter os índices, né? Os indicativos, as métricas de todo esse acompanhamento é importante você medir, né? Fala que o que não é medido, eu não lembro bem a frase, mas o que é medido o que não é medido não existe, alguma coisa nesse sentido. Que é importante ter essa métrica de acompanhamento, porque como a gente bem disse, isso é um processo. E aí vai poder analisar aí os gaps, né? Vai ter um diagnóstico do que as lacunas ali, do que precisa ser ajustado e tudo mais. Aí eu só queria trazer, trouxe isso um adendo de que o que existe na técnica lá da governança de dados, ela se combina também com o que é feito tanto pela LGPD quanto pelo GDPR, né, que é da União Europeia, e que é possível utilizar uma técnica ali mais próxima que já existe dentro do negócio para que tudo flua em combinação, porque como a gente já falou também algumas vezes, a proteção de dados é algo multidisciplinar, envolve, no caso da empresa, envolve toda a empresa, envolve todas as áreas, e é algo ali que tem que ser compartilhado, né, por todos. Exatamente. Até foi bom que tu fez esse destaque com relação à governança, porque eu já tive contatos com algumas empresas que fazem, tem departamentos, né? Então tem lá o setor de governança de dados, porque tem a governança de dados, tem a governança de TI, tem a governança, tem várias áreas, né? Mas, porque na verdade é bem isso que tu falou mesmo, a LGPD é uma lei multidisciplinar, né? O advogado não vai fazer sozinho, o pessoal de segurança de informação não consegue fazer sozinho, o pessoal de governança também não vai. Então, por isso que a gente fala que
tu vai ser, vamos dizer assim, especialista numa área, né, que é a tua área de origem, basicamente, mas tu Uhum. tem que saber pelo menos o básico de outras áreas, porque tu vai eventualmente ter que se comunicar com essas áreas, né? Então, não que tu vai ter Exato. que dominar elas, porque isso também é humanamente impossível, a não ser que a pessoa seja muito crânio, ou seja um gênio, né, de dominar todas essas áreas. E também não tem necessidade, porque é bom cada um no seu quadrado fazer bem feito, né? Então, se tu souber mais ou menos como é que funciona a área do teu colega, ou da área do colega ali de setor do lado, né, é o importante. Porque aí tu chegar Sim. com, falar com ele e saber do que está sendo tratado, esse é vamos dizer, o primordial da relação, porque é que nem tu pôr hoje, por exemplo, um advogado conversando com alguém de tecnologia da informação. Ambos, quando forem falar das suas áreas, vão falar grego para o outro, né? Ninguém vai se Sim. entender. Então, é importante essa comunicação entre as áreas aí, e excelente aí as ponderações que tu fez aí para complementar essa questão, né? E para finalizar bem rapidinho, na verdade, porque a gente meio que já abordou tudo isso de forma esparsa, mas lá no artigo 50 ele fala das boas práticas, né? Que é basicamente tudo que a gente está falando até agora, e não só hoje, nas lives anteriores também, né? Mas basicamente ele fala então que a gente vai ter que ter procedimentos, né, para inclusive aquela questão de reclamações dos titulares, petições que eles eventualmente vão querer exercer os direitos. Então tudo isso tu vai ter que normatizar ou fazer de uma forma que seja fácil para o titular exercer, né? E isso tudo vai ter que fazer meio que documentado, porque tudo vai ter que ser registrado. Basicamente, toda a tua Sim. vida, a partir de agora, tem que ser registrada, porque um dia tu pode ser questionado sobre alguma coisa. Então, basicamente, com relação às boas práticas, é isso. Existe até algumas ressalvas de que, por exemplo, bancos que têm associações, né, por exemplo, a Febraban, podem fazer manuais de governança, essa questão de boas práticas, né, para ser aplicado na área deles. E aí isso Uhum. pode ser utilizado como meios aí de boas práticas no mercado pelas empresas, seja ela controladora ou seja ela operadora, né, dependendo do seu ramo de atuação. E com isso, então, na verdade, Everise, a gente encerra, né, e Sim. basicamente tudo que a gente falou até hoje, se não for seguido ou for descumprido, pode gerar uma advertência da autoridade nacional, pode gerar uma multa, que vai até 50 milhões lá, mas eu acho que a multa ainda é o menor dos problemas, né? Porque pode ter uma suspensão parcial do banco de dados, pode ser proibido de fazer tratamento, então isso eu acho que é muito pior do que uma multa. Então, as multas até a gente nem fez uma live específica dela, porque a gente já vem falando desde a primeira, basicamente, né? Isso. Então, a gente ia só fazer essa pincelada no final mesmo, só para fazer esse fechamento de que tudo que a gente falou até hoje pode resultar nessa infração, né? Ser questionado pela autoridade nacional. E a gente espera, né, Evelise, agora eu falo meio que em meu nome, no teu nome, eu acredito que também vai ser a mesma ideia de que o pessoal tenha aproveitado, né, essa série aí de basicamente 7 horas de vídeos só falando sobre a LGPD e de uma forma talvez um pouco mais superficial, mas explicativa de uma forma bem explicativa, na verdade, bem simples, sem muita terminologia, ou quando a gente utilizava, né, porque era necessário mesmo, a gente tentava explicar o que era o termo, né, para a pessoa assim, se situar na explicação. Então eu espero que o pessoal tenha gostado da série toda. Hoje a gente encerra esse primeiro ciclo, pelo menos, dessa parceria, né, de lives. Aí foram quase 2 meses, basicamente, foram 7 episódios, então deu 1 mês e meio, um pouco mais até, na verdade, de bastante conteúdo, basicamente toda semana fazendo live. E os vídeos anteriores estão salvos, né? Tanto no meu canal, estão no canal da Evelise, estão no canal da Quântica, estão no canal da Nayara. Então, quiser rever algum vídeo, vão estar lá à disposição para vocês. E eu, pelo menos, agora para encerrar minha fala aqui, para parar de falar também, né? Porque eu falo demais. Uh, Me coloco à disposição do pessoal que porventura queira bater um papo, conversar, fazer alguma coisa ou trocar alguma informação, ficou em dúvida com algum vídeo anterior também, porque a gente hoje, se a gente fosse começar de novo, daqui a pouco teria outras informações que a gente falaria, não sairia o mesmo É, vídeo, certamente, porque a gente vai amadurecendo também na medida que a gente vai passando, né? Então,
o Alex e a Evelise lá de 2 meses atrás é totalmente outro hoje, né? São outras pessoas e com um conhecimento um pouco mais elaborado também com relação à norma. E graças a também esse projeto, né? Porque a gente acabou se debruçando em cima disso para também trazer conteúdo, estudar, ver algumas coisas adicionais para compartilhar. E a gente acabou amadurecendo também, né? Juntamente com o pessoal que colaborou e participou ativamente das lives anteriores. Então, fico à disposição. Já agradeço de antemão a Evelise pela parceria, né? A Nayara também, não sei se está ainda no chat, mas eu vi que ela estava até agora há pouquinho. Então, pela parceria que a gente fez aí, eu acho que a gente agregou bastante. Eu acho que se a gente atingir... Eu sempre falo, né, que se a gente atingir uma pessoa, a gente mudar a mentalidade de uma, eu já acho que é o objetivo cumprido. Porque se cada pessoa conseguisse transformar a mente de uma pessoa, seria, sei lá, no Brasil já seria 200 milhões, né? Então, basicamente, não tem. É satisfatório isso, então agradeço aí pela parceria, pela possibilidade. E certamente é o primeiro de muitos outros aí que a gente vai estar fazendo no decorrer das próximas semanas, meses e anos, né, Evelise? Concordo plenamente com você, e a nossa proposta era justamente essa, né? A gente construiu um processo aí de aprendizagem e de amadurecimento em relação à lei juntos, né? A gente, a partir do momento que a gente se coloca à disposição de entregar algum conteúdo para as outras pessoas, a gente também se debruça, né? Em relação a esse conteúdo, a gente aprende mais com isso e acaba tendo mais algumas dúvidas, questionamentos, e isso faz com que a gente reflita melhor sobre o assunto e também traga isso de uma forma mais progressiva aí para vocês, no sentido de que a gente está pegando as notícias, conhecendo mais, estudando mais e tentando trazer o melhor, né, para vocês de forma mais simples. Então, espero que tenha gostado. Também me coloco à disposição a caso de dúvidas, sugestões, né, que porventura forem surgindo, se vocês tiverem ver alguma notícia, alguma coisa interessante, quiser trocar ideia com a gente, né? O Alex já se dispôs, eu também me disponho. E aí a gente deve surgir com alguma nova ideia, porque a gente não para. Então, fiquem ligados aí. Espero que vocês tenham curtido. E agradeço também ao Alex, né, pela parceria. E é isso. Por hoje é só. Então, gente, Então, como é que diz em seriado? Final Season, né? É season de temporada. Isso. Final Season. Então, primeira temporada encerrada com sucesso e nos vemos daqui a pouco em outros projetos aí relacionados ao tema de privacidade, proteção de dados como um todo, né? Não especificamente a LGPD, a gente utilizou ela para situar as pessoas, né? Que acho que era importante. E acredito que muita coisa ainda vai rolar pela frente. Isso aí eu não tenho dúvidas de que é apenas, vamos dizer assim, o primeiro passo de muitos outros, né, Evelise? Então, gente, agradeço imensamente e nos vemos, nos encontramos de novo na sexta, né, na live, que pelo menos o pessoal que me acompanha, né, na live semanal lá de notícias, né, basicamente as fofocas da semana de privacidade, né, basicamente é quase isso. Os babados aí na sexta-feira, vocês têm aí a atualização com o Alex. Obrigada, Lawrence, também, nosso colega maratonista aí, pela participação. Então, é isso. Até a próxima, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.